Thiago? Guima, Grande Marcelo. como Como vai? estão? Tudo bem? Cada dia mais a sua live da tarde arrebentando, hein? Tá muito legal, né? Isso, vamos Isso é falar do curso. era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas as lives diárias era uma coisa meio inviável, né? Todo mundo na correria. Hoje em dia a gente percebe que estava na correria por lugar nenhum, né? É Para onde é que a verdade. gente, para onde é que a gente estava indo aquele tempo todo que não tinha tempo para fazer uma live, compartilhar conteúdo? Enfim, agora está todo mundo percebendo que as coisas mudaram, né, que eu acho que essa vai ser uma nova ordem, esse novo normal, né, que é o termo que estão usando aí agora no mundo todo, o novo normal. E aí eu percebi a oportunidade e falei, cara, eu vou botar aquilo tudo que eu queria falar há muito tempo, e que não dá para colocar num curso só, né? Então tem muito mais coisa. E aí está sendo muito legal. Nossa, eu não tenho assim. A gente fica com esse pesar e todo esse cuidado, mas eu não tenho nada a reclamar dessa fase, desse tempo que eu tenho. Porque foi por ficar dentro de casa e parar da correria, de sala de aula para um lado e para o outro, que eu consegui fazer o e-book. Eu não conseguia fazer, assim, era o que eu falo durante 15 anos em sala de aula sobre organizar o material para você evoluir nos 7 pilares, mas eu faço isso dentro de sala de aula. Agora virou um e-book que agora é acesso gratuitamente para quem quiser baixar e se organizar. Entendeu? Então, assim, não É, tem nada a reclamar. tá vendo esse comentário aqui embaixo? Hum, Comentar. Se sim, você escrever o seu site, eu vi você anunciando o seu site. Se sim. você escrever o seu site como se você fosse fazer um comentário e marcar para comentar, ele vai aparecer aí, certo? Ah, deixa eu ver. Aí você clica nele quando ele aparecer, aí ele abre e você escreve assim, fixar. É Ele vai sério? abrir. Aí você fixa e todo mundo que entrar vai ler aqui o site. E aí você só fala, ó, baixa aí, o site está aqui, entendeu? Professor Eu tenho é uma. professor, né? Vou te falar, Não, peraí. cara, é porque eu peguei isso aí de um cara, desses caras, numa live. Eu entrei numa live de um carinha aí que é bom, que é especialista em Instagram. E eu cheguei, ele estava falando exatamente isso. Ah, ele tá vendo isso aqui? Aí explicou, eu falei, pô, eu fiquei 5 minutos lá. Então, peraí, Você eu tenho que escreve. enviar, tem que Não, enviar. você vai escrever. Você vai escrever aí como se você Uhum, fosse fazer um comentário, fosse fazer um comentário, igual sim, qualquer pessoa. O seu enviei. comentário vai aparecer na timeline. Aí, agora você clica em cima. Pode Sim. baixar o seu comentário para você, clica nele, ou duas vezes. Ah, garoto! Aí, pronto. Agora sim. Aí Eu a estava galera vendo vai. você fazer isso nas suas lives, falando sobre aquele site Ritmo, né? Ritmo, como é que é? Read Me Camp. Rhythm Camp, isso. Ah, então aí, ó. É. Tá vendo? Já acabou a live, gente. Um abraço a todos. Já temos a nossa. Já valeu. Já. Ô Marcelo, ó, felicidade ter você aqui, uma felicidade enorme, assim. Não tinha Obrigado. dúvidas que quando eu cheguei para escolher o convidado da criatividade, não tinha dúvidas que seria você. Poxa, obrigado. Por tanto trabalho que você tem, principalmente aquele que nós vamos falar aqui, do Compondo na Rua, né? Ah, tá. Vamos É, falar disso. vamos falar disso também, também. E Tá. vamos falar da polirritmia e de tudo que você quiser falar aqui. A live é sua. Então, gente, Obrigado. está entregue aí ao Marcelo Coelho, um grande saxofonista, amigo, professor agora. E assim, a vida nos leva para vários caminhos. Marcelo, palavra contigo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor e tenho uma atuação forte acadêmica, né? Eu tenho mestrado em jazz performance nos Estados Unidos, doutorado em processos criativos, que foi o que gerou o meu livro. Nem está aqui. Que, isso aqui a tese de doutorado virou esse livro, que aqui eu explico um processo composicional que eu acabei criando usando as rítmicas e o processo rítmico do Gramani e a harmonia modal do Ron Miller, mais um poema. Eu tive que criar um bem bolado ali. E depois eu fiz o pós-doutorado, então, e aí a carreira artística também, já tenho
vários CDs gravados, sobretudo no exterior e tal. Cara, mas não queria ficar contando muito. Queria que você fique à vontade, me pergunte aí Sim. o que você acha que é Ok, legal falar e aí a gente vai seguindo. maravilha. Quando elaboramos esses 7 pilares, a gente pensou em realmente o porquê de cada pilar. Ontem mesmo, no papo sobre curiosidades, foi muito amplo, né? Falou que o músico tem que ter curiosidade em vários aspectos da música, curiosidade na sonoridade, curiosidade na técnica, curiosidade em qualquer sentido. Quando a gente colocou curiosidade lá, era a questão do músico ouvir outros músicos, outros artistas. E então ouvir, assistir e ler sobre para ampliar o vocabulário, né? A criatividade, quando a gente pensa em criatividade, é mais para tirar essa trava que o músico tem de não conseguir criar algo que vem dele. Então, existem inúmeros músicos que pegam o seu instrumento, eles só conseguem tocar uma música que está na partitura, ou às vezes improvisar, mas quando fala assim, vamos criar algo que é seu, que você vai deixar no mundo, alguma melodia, que seja ela qual for, assim. Então, eu sempre incito aos alunos a criar melodias, coisas que vêm deles. Então, quando falo em criatividade, dentro desses 7 pilares, é justamente isso. Provocar o aluno à criação. Usar a imaginação, a intuição, o estímulo sonoro para pegar ali e colocar melodias no mundo que partem dele. E não somente ficar tocando as melodias que já existem. E aí, quando eu te escolhi, eu lembrei muito, muito bem, e eu acompanhei desde quando você começou a postar, que estava começando a compor na rua, e aí começou a fazer até virar um disco, né? Então eu falei, cara, tem que ser o Marcelo, porque essa trava existe atuante em longa escala para muitos alunos que a gente tem dentro de sala de aula. Tem um aluno que eu tive, que ainda tem, na verdade, chama Eduardo. Um dia na aula eu virei para ele e falei, seu Eduardo, vamos compor alguma coisa assim, sua? Sabe o que ele falou comigo? Tiago, eu não sou digno de compor. Entende? Como que é um absurdo? O rapaz, ele já é musicalizado, já toca o instrumento, já sabe teoria, já sabe escrever notas na partitura, e quando foi lhe dado a proposta de criar algo que saia dele, ele virou e falou, Tiago, eu não sou digno de compor. Então, ele colocou uma distância dele para a criação muito alta, muito alta. E nesse papo eu queria que você reduzisse essa distância a chegar no nível que todos são capazes de compor algo. Entendeu? Então, assim, você pode iniciar nesse prisma aí. Tá. Eu vou fazer uma afirmação, tá? Criar é inerente ao ser humano. Não é para uns ou para poucos. A capacidade criativa é inerente ao ser humano. Acontece que aqui você fez um recorte muito específico, eu vou chegar nele. Eu estou precisando fazer um funil na minha linha de raciocínio, tá? O seu recorte está aqui embaixo. Processo criativo para um músico para compor uma determinada. Olha o Raul Mascarenhas aí. Deixa eu contar uma historinha aqui, rapidinho. Claro, pô. Ô, Raul, escuta essa. Eu não sei se eu já te contei, a gente já se encontrou várias vezes no Brasil, fora do Brasil. A primeira vez que eu conheci o Raul Mascarenhas, eu conheci de nome, porque eu li um livro, eu tinha uns 18, 19 anos, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e li um livro chamado Chega de Saudade, que é o livro do como é que é o nome dele, meu Deus? Ronaldo Bosco? Não, não. Ronaldo Bastos? Não, esqueci o nome do. É um cara conhecido que escreveu o livro. Eu esqueci o nome dele agora. Rui Castro. Pode falar. Rui Castro. Rui Castro. Aí eu no livro contava a história antes da Bossa Nova, Rui Castro, exatamente. E o livro contava a história da Bossa Nova, aquela coisa, e o livro falava. Esse livro aqui, né? Esse mesmo. Só que tinha uma outra capa, eu acho, não me lembro. Faz tempo mesmo que eu li esse livro. Mais de 20 anos, talvez. E aí eu lembro que no livro falava assim, então o pianista Raul Mascarenhas,
que é casado com a cantora Isaurinha Garcia, se não me engano. Desculpa, Rô, se eu estou cometendo alguma coisa, falando alguma coisa errada. Pai do saxofonista Raul Mascarenhas e tal. E eu fiquei com o nome na cabeça, né? E eu já tinha visto o nome do Raul em alguns discos, né? Eu via muito disco. E um dia, o Marcos Rezende, que é um pianista, Carminha Mascarenhas, é isso mesmo, Carminha Mascarenhas, é a mãe dele. E um dia eu estava ouvindo o Marcos Rezende, que é um pianista capixaba, mas morava no Rio, e tinha lançado um disco com canções do Roberto Carlos, porém jazzísticas, com cordas e tal. E o Marcos Rezende nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, onde também nasceu o Roberto Carlos, que é uma cidade do Espírito Santo. Bom, aí ele foi fazer um show em Vitória, o Marcos Rezende, foi com uma banda enorme, e depois desse show ia ter um show de um cara sertanejo chamado Lion. Eu nunca esqueço isso. E o baterista desse Lion era um grande amigo meu. Mas o show ia ser depois do show do Marcos Rezende. Aí eu estava lá embaixo, meu amigo falou, sobe aqui, vem no palco, não sei o que. Eu consegui subir no palco e a banda estava tocando. Na banda estava, eu lembro até hoje, Serginho Trombone, que acabou de falecer. Aí estavam 2 saxofonistas que eu não sabia quem era, e estava o Bidinho no trompete. Eu me lembro, né? Aí tinha cordas, aí estava os Marcos Rezende e tal. Eu sei que teve uma música, e eu estava bem atrás do palco, teve uma música que os caras, que o Raul, que eu não sabia quem era, de nome, parou, ele não tocou, ele saiu, sentou, aí eu cheguei nele. Falei, oi, cara, tudo bem? Pô, que saxofone é esse? Ah, é um Selma. E o Raul é um cara, bicho, uma simpatia, bicho, é um gentleman, assim, ele é um doce de pessoa, assim, desde sempre. Aí ele me tratou com um carinho muito grande, cara. Ele falou, é um Selma e tal. Eu falei, então, qual é o seu nome? Ele falou, Raul Mascarenhas. Eu falei, você é filho do Raul Mascarenhas, pianista, não sei o quê? Ele falou, sou eu mesmo. Pô, eu sei do seu pai, eu li no livro, não sei o quê e tal, que legal e tal. E foi ali, eu falei assim, e quem é aquele outro saxofonista ali? Aí ele falou, aquele é o Vidor Santiago. Cara, eu decidi ser músico profissional por causa do Vidor. Porque eu tinha alguém, naquela época, me levou uma fita cassete com um solo do Vidor, e eu ouvia solando, eu nunca tinha ouvido alguém solar de uma maneira... Eu era muito fã do... Exatamente, era o Vidor e o Raul. Eu nunca tinha ouvido alguém com aquele som meio Michael Brecker. Era meio... Um cara me levou uma fita cassete lá em Vitória e falou assim... Eu falei, quem é esse aqui? É o Michael Brecker, né? Um garotão, adolescente. Ele falou, não, isso aqui é um cara do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Tem um cara do Rio de Janeiro que toca assim? Tem um cara chamado Vida Santiago, não sei o quê, mas eu não sabia como ele era fisicamente. Imagina, cara, eu estou falando de uma época que você não acessava esses caras. Não tinha. Aí foi quando eu conheci o Raul, foi exatamente nessa época, e foi quando eu conheci o Vido, aí também foi nesse dia, e o Vido acabou sendo meu professor depois, e tal coisa. E o Raul eu encontrei com ele depois, a última vez na França, e foi muito legal, mais uma vez, super carinhoso comigo. Então vai ser muito legal poder ouvir o Raul. E o Raul, eu fiz um trabalho chamado A Linguagem a Linguagem Saxofonística Brasileira. Eu já estava na Unicamp, foi um trabalho de pesquisa. Eu entrevistei 7 saxofonistas para saber se tinha uma linguagem. E o Raul foi um deles. E ele já estava em Campinas estudando, ele foi lá tocar com o Gil. E aí ele me recebeu lá no hotel e, enfim, olha, Raul, amanhã estaremos aí para conferir, viu, cara? É um cara demais, bicho, vale a pena. Mas desculpe, eu só fico contando essa história porque é legal encontrar o cara. Então, vamos lá. Falando de criatividade, cara, você fez um recorte muito específico, né? O músico compondo melodias e um aluno seu disse que ele não é digno nem de compor uma melodia. Tá. Acontece que a gente precisa voltar um funil desse recorte. Tá? O recorte está aqui. Vamos voltar. Criatividade é inerente ao ser humano. Todo ser humano é criativo. Igual todo ser humano também tem ritmo. O cara que diz que não tem ritmo não é possível. Então ele não fala. Então ele não anda. Então o coração dele ele tem arritmia. O coração dele deve... Não existe isso. Existe o cara que não é treinado, existe o cara que talvez não tenha aptidão musical, mas dizer que ele não tenha ritmo não é possível, percebe? Talvez ele não tenha aquele ritmo acurado de um músico. A mesma coisa um músico dizer que ele não é criativo.
Então, criatividade, assim como ritmo, é inerente ao ser humano. Acontece que a gente não é estimulado a ser criativo. A gente vai para a escola e já bota todo mundo no mesmo uniforme, entende? A gente é estimulado a entrar num padrão. Eu não sei quem determina os padrões, mas eu sei que existem padrões. Existe padrão de cabelo, padrão de corpo, padrão de roupa, padrão de sei lá o quê. E aí a gente entende, é nos dado, nos vendido, ou sei lá, de alguma maneira nos diz que aquele padrão é o padrão bacana para que as pessoas te aceitem. E aí a gente vai, por conta disso, desde muito tempo, tirando, eliminando as possibilidades de criar alguma coisa. Porque, afinal de contas, você não quer ser repreendido por ser maluco ou diferente, ou ser muito fora da caixinha. Apesar que essa é a conversa de hoje. Quando você entra no mercado, olha que engraçado. Então o cara, vou chegar lá. Então o cara vai, entra nessa caixa, ele é obrigado a entrar nessa caixa, porque senão ele é repreendido. E aí ele segue e ele quer ser o melhor possível dentro da casinha. Então, dentro da casinha, ele é o melhor possível. Olha uma prova de escola. O que o cara, um professor, faz quando ele entrega uma prova, vai dar uma prova? A prova tem lá uma determinada série de questões que o professor determina que, se o aluno responder da maneira que ele determinou, o cara está sabendo o conteúdo. E aí, o cara que não consegue responder aquilo que foi determinado por aquele professor, ele não se enquadrou dentro do que o professor disse que é o correto. Cara, sabe o que eu acho como é que deveria ser nota de escola? Mano, é o seguinte, todo mundo tem 10, você entra com 10. Todo mundo entra com 10. À medida que você só tem uma única coisa para fazer, manter o seu 10 até o final, que é cumprindo tudo o que for pedido para fazer. Se você não faz, o cara vai tirando a sua nota. Mas não é você entrega um monte de conteúdo, depois você entrega um formulário lá, e aí, enfim, então tudo isso vai cortando a nossa capacidade criativa, porque você vai ficando muito preocupado em se estabelecer num padrão. Bom, aí você se estabelece num padrão, você fica o menino mais inteligente da sala, ó, oh, parabéns, você é o não sei o quê, e aquele que não consegue se encaixar é maluco, esse aí ninguém dá bola, é porque o cara às vezes não encaixa naquele padrão, ele deve ter um outro. Mas aí isso vai nos tolhindo, vai nos cortando a nossa capacidade criativa que existe e está lá e continua até hoje, e a gente vai morrer com ela. Mas é engraçado que depois de muito tempo, eu estou observando agora, o cara entra no mercado de trabalho, estuda, se forma, entra no mercado de trabalho e tal, e o mundo deu essa mudança com a internet. Bom, e aliás, quem criou isso tudo foi dois malucos, né? Dois caras que a priori eram completamente malucos. Né? Um não botava nem sapato para ir para a universidade, não gostava de andar, só andava descalço. Maluco, né? Para a cabeça de quem, né? De quem da época, esse cara não tem juízo, era um cara criativo que mudou o mundo. É um cara que mudou o mundo. Por quê? Porque ele não conseguiu se enquadrar, ele não entrou na hierarquia, né? Ele não se enquadrou. Mas é engraçado que o que está acontecendo agora? Quando a gente entra, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, não estou falando de música, mas outro mercado de trabalho, qual é a conversa agora? Saia da caixa, pense fora da caixa. Bicho, a vida toda, todo mundo falou para esse sujeito pensar dentro da caixa, ou fazer tudo dentro da forma. Aí quando chega no mercado de trabalho, que o cara chega lá, ele tem que se reinventar dentro do trabalho, e aí a coisa começa. Primeiro que isso é conversa fiada, tá? Porque mesmo esse pensar fora da caixa é todo sistematizado. Esse pensar fora da caixa não pode ser qualquer coisa, tem que ser dentro do padrão. Tem limite. Não, você pode pensar, mas você tem que seguir esse padrão aqui, ó. Ah, mas se eu for para o outro? Não, se for para o outro não funciona. É assim. Acontece, como o ser humano é criativo, é inerente à criatividade, então se o cara quer pensar fora da caixa, ele quer expandir a sua capacidade, ele tem que ser assim tudo. Por exemplo, será que a gente já observou o que a gente faz de diferente, ou que poderia ser um pouco diferente no nosso próprio dia a dia?
Você já parou para pensar o prato de comida, como é que você põe? Você põe sempre a mesma comida, a mesma coisa, né? Você segue uma rotinazinha. Você já pensou em quebrar isso aí? Já pensou em fazer alguma coisa? Quando a gente começa a quebrar esses paradigmas no dia a dia, isso naturalmente, cara, vai refletir na sua produção, seja lá o que for que você faça. Se você for músico, se você for trabalhar num banco, claro que num banco o cara tem mais dificuldade de querer se reinventar, porque ele não consegue, a estrutura é rígida. Agora, nós músicos, a gente também, quando entra para estudar música, formalmente, porque quando você é criança, você entra na música de brincadeira, certo? E aí você está livre. Errar é engraçado. Eu falei isso hoje na live no YouTube. Errar, quando você é criança, é engraçado. E se você fizer uma atividade musical, não de escrever música, mas de rítmica, botando pessoas, que eu já fiz isso uma vez, me chamaram para fazer isso em empresa. Eu fiz várias pessoas em volta e passei uma série de exercícios rítmicos e tal, batendo pé, as pessoas não conseguiam fazer, elas estavam dando gargalhadas. Aí eu falei assim, o que, que aconteceu aqui? Aí todo mundo falou, exercício de coordenação, nananana. Aí eu falei assim, alguém errou aqui? Aí todo mundo ficou assim, era uma empresa, eu falei, ninguém errou porque estava todo mundo aprendendo. Mas, percebe? Quando eu falei errou, todo mundo tomou um susto, porque eles têm medo do errar. Então, o criativo permite o errar porque você está aprendendo, não errar. Bom, aí vem o músico. Então, o músico, quando ele está aprendendo música, ele é garoto, é criança. Errar não é errar, é aprender. Errar é aprender. Percebe? O acertar é aprendido. Então, você só replica aquilo que você já internalizou. Então, o cara está no processo de aprendizado dele na música. E tal, mas né, até que em algum momento, entra no processo formal do estudo da música. Aí o cara, quando entra no processo formal, aí ele sente o peso do crivo do professor. Não, sim, opa, nananã. Aí aquilo que estava muito aberto para ele começa de novo a entrar no padrão. Então ele tem que fazer assim, é assim não, isso aqui não funciona. Aí vem aquelas regras todas, vem aquele monte de coisa. E no fundo, poderia ser mais fácil para um cara entender as regras se ele fosse pelo som, como é na música indiana. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, um saxofonista e arranjador da pesada, mas o cara é muito da pesada, chamado Lars Miller, da Dinamarca. E ele estava me contando que quando ele foi passou um mês, sei lá, na Índia, isso aqui, foi estudar com um mestre lá de flauta. Cara, primeiro, quando você vai estudar com um mestre lá, você vai morar na casa dele. Você mora na casa do cara. Não é uma aulinha em volta. Então ele foi na casa do cara e o cara colocava ele para limpar as coisas, porque ele tinha que entender a vida do mestre, até que chegava aquele momento do aprendizado. Então ele vai ensinar o cara o que ele vai aprender. Não tinha palavra, não tinha conversa. Já que é música, então música é som. O que acontecia? O cara tocava uma frase, aí o Lars, aí o mestre, aí ele, isso. O cara ia aprendendo dessa maneira. Em nenhum momento o cara estava dizendo, isso é a regra certa ou errada. Ele estava dizendo, esse é o som. Então a gente deveria, como educador, como músico, falar, cara, vamos pelo som, depois a gente aprende a teoria e aí a gente vai juntando as coisas no caminho. Acontece que mesmo a gente também não consegue fazer sempre isso, porque a urgência do tempo, né? O cara paga, é cliente, eu sou cliente, estou pagando, eu sou cliente. Então eu quero aprender harmonia em um ano. Aprenda harmonia em um ano, sabe? Aquelas coisas. Bom, então o músico já entra também, por incrível que pareça, numa estrutura fechada, onde em nenhum momento é permitido o cara criar fora da casinha. Ah, mas se eu quero tocar jazz, tudo bem, cara, tocar jazz pressupõe tocar um gênero musical que tem uma linguagem. Pô, se eu quiser aprender a falar com sotaque carioca, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que ficar ouvindo muito carioca falar para eu pegar aquele jeito de falar. Mesma coisa se eu quiser falar com sotaque mineiro. Então, se o cara quiser tocar jazz, a primeira referência dele é a imersão no som e ele se permitir ir experimentando aquilo.
Percebe? Quando isso acontece, cara, e ele se permite entrar, e, claro, ele pode ter uma orientação e deve ter uma orientação, porque tocar saxofone exige o conhecimento técnico do instrumento, isso é uma coisa. Cara, eu quero tocar saxofone. Beleza, se eu tocar saxofone exige tocar, não é ficar inventando modas, tem que tocar afinado, lá. Mas quando você entra no aspecto da criação, isso não é mais a técnica do instrumento, isso é uma coisa que está voltada à linguagem. E qual linguagem, qual idioma você quer se aperfeiçoar? Ah, eu quero no jazz, quero no choro, quero na música clássica, quero em todos. Sei lá. Tem gente que consegue fazer todos, mas ele tem que ter a imersão naquele som, naquela música, e a imersão vem da percepção e muito erro. O erro é o cara no aprendizado de falar aquele idioma e errando, e no processo criativo dele ele vai pegando influência de um, influência de outro, muita transcrição e vai tocando, o cara vai pegando isso. Quando isso fica natural e não tem aqueles crivos, daqueles dedos te apontando os erros, pode ser que o músico fique mais aberto a criar, porque para ele criar sempre foi um processo natural de erro e acerto. Agora, o cara aprende dentro da casinha, aprende as regras desse jeito, lá. Depois de um tempo você fala, agora cria. Mas como eu vou criar? Mas cria como? Por onde? Cara, não sei como eu faço isso, não sei como eu faço isso. Percebe? Então, na minha compreensão, a questão da criatividade, a dificuldade de um músico criar, não é do músico. É a nossa formação de muito tempo calcada, e o cara vem e ele quer isso. Ó, no curso de polirritmia eu percebo. Tem pessoas que me pedem como é que eu resolvo isso assim. Eu falo assim, cara, eu não quero te falar, porque se eu te falar, eu vou te falar do meu jeito. E eu aprendi isso com o mestre Gramani. O Gramani não falou. Por isso que o Gramani ainda não explodiu completamente. Porque ele entregou um ouro na mão, falou assim, descubram. E as pessoas falam, não consigo, eu estou com preguiça. No fundo, a gente dá mais trabalho fazer isso. Você ir lá pegar o Gramani e tal e criar o seu próprio negócio. O que eu estou fazendo com o curso de polirritmia é mastigar um pouco mais. Mas eu não estou falando assim, é assim que se faz. Não, estou mastigando muito mais do que o Gramani fez e estou entregando uma série de estímulos. Eu tenho certeza que o que eu entrego para todo mundo no curso é estímulo, mas eu percebo que tem pessoas que pedem o resultado. E eu entendo isso, não tem nada de errado quando o cara pede um resultado. Pô, me traz aí, cara, me mostra como é que eu faço para tocar isso naquilo. Tudo bem, bicho, olha, eu faço desse jeito. Aí eu mostro o meu processo. Eu faço desse jeito. E é o que eu tenho feito algumas vezes, eu estou mostrando o meu processo. Ó, eu faço assim, mas esse conteúdo aqui é abrangente demais para ficar fechado só do jeito que o Marcelo Coelho faz. Percebe? O que eu penso nisso, nesse jeito, desse approach, é que eu acabo criando criadores multiplicadores, porque o cara, além de ser um criador para ele, que ele vai pegar aquele conteúdo e vai criar, ele vai passar daquela mesma maneira para os outros. E aqueles outros serão criadores que vão multiplicar. Ninguém vai estar passando uma única maneira de se fazer a coisa. Percebe? Então, esse processo criativo passa muito por isso. A gente já vem com isso. Então, seria uma reflexão. Agora, como é que a gente muda isso agora, quando chega um cara para tocar saxofone e quer improvisar, assim, bum. Aí você olha e fala assim, bicho, o background desse cara todo é isso que eu acabei de contar. Como é que eu quebro isso? Devagar. Primeiro, você tem que trazer uma autoconfiança para ele começar a perceber que ele pode tirar as críticas, tirar toda aquela autocrítica que o cara tem, que eu não sei o quê, que bicho, não é. Faz. O feito é melhor que perfeito. O mais importante do feito é o fazer. E aí o cara vai compor, cara, o cara vai compor, aí ele quer compor o masterpiece da vida dele logo na primeira. Como ele também vai improvisar, ele quer fazer o solo da vida dele no único chorus. Vai ter muito mais erro do que acerto, mas o processo, o caminho, não é a chegada, é o caminho. Sempre é o caminho, é o percurso que é o aprendizado, que esse nunca acaba, porque enquanto você estiver no percurso, você nunca vai chegar lá. Então você vai ter a vida inteira
no percurso, cara. O que é mais legal? Você chegar na cidade ou a viagem? Depende, né? Às vezes você tem uma viagem muito agradável, que fica... É isso que a gente deve pensar. Então, eu entendo que criatividade parte de quebrar esses paradigmas que a gente traz desde sempre, que é tudo, né? E a gente se permitir, cara, se permitir criar sem esses crivos, que o primeiro a botar crivo na gente somos nós mesmos, de cara. De cara. Então, é isso. Isso é assim que eu penso. Né? Ótimo. Você colocou é como todos os convidados, a gente lança a grande pauta e todo mundo aprofunda muito. E você entrou num ponto que é muito importante e delicado, que é a questão do emocional da pessoa, a raiz dela, como que ela viveu até chegar dentro de sala de aula, como que ela viveu até aquela proposta de criação. A escola nada mais é que uma indústria ali, com os adolescentes dentro de sala de aula. Por quê? Porque, igual você falou, todo mundo de uniforme. Tem o horário do sinal, tem horário de entrada, horário de saída. Tem um cara lá na frente que é o professor, que tem que falar as coisas e todo mundo abaixa a cabeça e fala, é isso mesmo. Então, prepara o aluno para o mercado de trabalho. Coloca todo mundo na caixinha, realmente. E aí, quando tem que ser criativo, não é. Então, Marcelo, como que a gente pode tirar essa trava aos poucos? Quebrando, aumentando a estima do músico, e quebrando aos poucos essa trava mesmo e fazer com que eles partem de zero produção para uma possível produção. Porque realmente tem músicos que não compõem. Assim, não compõem porque gostam de ser intérprete. Ou gostam de ser solista. Tem músicos eruditos que gostam mesmo daquela coisa da orquestra. Não compõem nada. Eles gostam de viver a vida estudando a interpretação. Ok. Mas tem gente que quer expressar, mas não consegue. Como tirar essa trava aos poucos? Deixa eu só voltar na sua primeira observação da escola, que é isso que eu estou falando. Só que eu acho que tudo mudou, tá? O meu filho está indo para uma escola cujos professores devem ter a minha idade, algumas senhoras até mais velhas, e elas estão preparando meu filho para um mundo que elas não conhecem. Elas não conhecem, elas não têm ideia. Eu acho que a escola vai ser um lugar para a gente aprender a sociabilizar, sabe? Aprender a mentorear. Os mais velhos ensinam os mais novos ou trabalham com os mais novos. Porque a informação acabou. Para que eu vou numa escola para o professor botar matemática no quadro se eu vou no YouTube e tem lá programas melhores, interativos? Só que as escolas estão apavoradas em não saber lidar com isso, porque o ambiente escolar tende a quebrar. O que está acontecendo agora com essa pandemia? Está todo mundo ensinando pela internet, mostrou que já era possível. Percebe? A gente está meio assim improvisado, mas é questão de tempo para isso aqui já ficar super robusto. E eu acho que a escola, então, vai ter que mudar, e isso vai facilitar muito a gente abrir para a nossa capacidade de criação. A internet abre para isso. Né? Aprender, aqui o Jonas está falando, aprender a pesquisar, é isso mesmo. Esse é o caminho que eu acredito. Tá? Agora, como é que um músico que quer compor quebra essa barreira para começar a compor? Fazendo. Simples assim. Ele tem que ir lá e quebrar esse crivo que é dele. Eu não sei como foi instalado, se veio de alguém, pode ter vindo, de um professor, pode ter vindo dele na autodefesa de não querer ser julgado, mas a primeira coisa é o cara começar a fazer. Eu vou falar do compondo na rua. Cara, o que mais me chamou a atenção no Compondo na Rua, e tem vários vídeos eu compondo lá no meu canal de YouTube, o que mais me chamou a atenção é que isso chamou muita atenção dos músicos, e não foi qualquer músico. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu achei que aquilo ia chamar a atenção de outras pessoas que não sabem nada de música, ia falar, meu Deus... Assim, não é que eu estivesse procurando isso, mas eu achei que as pessoas que não sabem nada de música iam falar, meu Deus... O cara escreve música e a música sai do papel. Oh, sabe que as pessoas não sabem nada de música? Imagina que o músico tem Você imaginou que seria isso? Esse planeta diferente. O cara é um cara diferente.
Foi o que aconteceu quando você estava lá naquele curso PNL, fazendo a Foi. música, e o seu amigo ficou, ó, o que que ele Meu está músico, fazendo? ele ficou surpreso. Mas o que chamou muita atenção não foram dessas pessoas. Depois eu fui percebendo com os vídeos que as pessoas me viam fazendo isso e achavam que isso era uma coisa do músico. Como elas talvez não tivessem acesso a tantos músicos que estudaram muito e tal, e não viam os músicos fazendo, mas eu percebi que essas pessoas que não são músicos falavam, isso é uma coisa de músico, de artista. Ele escreve, ele compõe. Mas não, as pessoas achavam isso normal. Eu achava que elas não iam achar. Os músicos acharam isso não normal. Ou seja, eles falaram, Marcelo, isso é difícil, como é que você faz isso? Olha, isso aqui é música estudada. Cara, eu não tenho total controle do que eu estou escrevendo. Eu não ouço tudo aquilo que eu estou escrevendo. Eu não ouço. Eu tenho uma série de informações teóricas, de informações de análises, eu tenho uma série de informações auditivas. Cara, você mistura tudo e joga e faz. Tem alguns alunos, ex-alunos que acompanharam, que foram lá uma pós-graduação, que eu sou coordenador, que o cara assistiu os meus vídeos no YouTube, onde eu não estava ensinando, eu só estava explicando como é que eu tinha feito, e o cara resolveu fazer e começou a mandar. Ele falou, cara, olha, fiz um, fiz duas, fiz três, e o cara começou a fazer, bicho. Começou a compor, assim. Pô, tava na fila do banco. Fila do banco, compôs isso aqui, começou a fazer, o cara começou a compor. Aí eu falei, você está ouvindo tudo? Eu falei, não, mas eu estou começando a entender como é que é esse mecanismo, porque tem uma organização ali, né? E o cara começou a fazer, aí ele intuía o contorno melódico, mais ou menos. Ele falou, isso aqui faz um contorno assim, assado, e tal e coisa, tal e coisa. E aí o cara começou a fazer, coisas ficaram legais, outras, uma grande maioria não ficou legal. Mas o que trouxe para esse cara, mais do que a obra que ele estava criando? Trouxe um empoderamento. O empoderamento do músico que ele é, do capaz de ser criativo, da capacidade de fazer sem instrumento, sem nada e sem julgamento de ninguém, porque aquilo era para ele. Então, o feito é melhor que perfeito. Você joga o cara, você incentiva, estimula o cara a fazer, você tem que dar esse estímulo e ele vai fazer e ele está indo contra ele mesmo e ele vai quebrando esse negócio e ele começa a fazer. De repente, quando você vê, o cara fala, pô, estou fazendo, estou compondo. No fundo, ele está se empoderando daquilo que é dele, que ele sempre teve, está dentro. Ele não está se empoderando de algo fora, ele não está ficando com superpoderes de alguém que está trazendo superpoderes para ele. Não, ele já tem. Percebe? Então, o músico que fala uma coisa assim dessa para você, por exemplo, cara, ele tem que ser tratado com muito carinho, um cara desse, entendeu? Porque ele está sofrido. Aquilo dói para ele. Aquilo ele certeza que ele se sente menos, que ele tem uma trava. Ele fala, eu não sou capaz. Cara, olha, quando a pessoa fala isso, eu não sou capaz, bicho, eu acho que nem Deus muda, a não ser que ela abra. Você está entendendo? Acho que nem Deus muda. É claro que Deus muda o que quiser, mas digo, ele não vai invadir a pessoa e falar assim, Mas você é capaz, vai. Deus O só entra cara no tem que coração quando você abrir. abre a porta. Exatamente. Então, quando alguém fala, eu não sou capaz, e você está diante dele, você fala, talvez eu tenha uma missão aqui mais difícil que a de Deus, porque Deus não vai intervir, vai deixar ele tomar decisão. Agora, eu posso, se eu for mastigando esse cara, eu posso conseguir fazer ele se abrir para ele ter essa autoconfiança. E aí cabe a gente estimular, sempre estimulando, fazendo o cara ir se soltando. Alguns não vão fazer. Alguns não. Alguns é o que você falou, tem o perfil do instrumentista, que é criativo. Mas não é criativo de compor novas melodias, ele é criativo na parte da execução dele. Entende? E aí ele busca várias outras maneiras de ser criativo enquanto ele executa. Por exemplo, eu fiz 2 concertos com orquestra sinfônica, eu como solista. Imagina. Eu sou músico de jazz, escreveram 2 concertos, né? Um foi em 2013, foi um compositor do Rio de Janeiro chamado Liduíno Pitombeira, que é um compositor muito importante, professor da UFRJ,
E ele escreveu um concerto para saxofone soprano, foi para mim mesmo, um concerto em grande orquestra, foi regido pelo Roberto Duarte, um maestro super importante, já deve estar com seus 80 anos hoje. Eu nunca tinha tocado em orquestra, imagina ser solista, orquestra. Você imagina ser solista. O segundo concerto foi já para uma outra compositora que hoje mora na França, foi até na Sala São Paulo a estreia, olha só. Coisa que eu nunca poderia imaginar, eu tocar na meca da música erudita, estreando um concerto, isso para mim era nunca tinha pensado. Mas essa primeira experiência foi reveladora para mim, porque eu não conhecia a música de concerto, e aí você fica preso, e o músico popular pensa o quê? Pô, tem que tocar a partitura o mais correto possível e tal. Cara, como é difícil ser criativo ali. Porque o músico popular tem uma oportunidade muito grande de tocar solto. E esse tocar muito solto pode deixar ele um pouco relaxado, porque tudo mais ou menos está valendo. E estou exagerando aqui, mas está valendo, né, cara? Uma margem larga, né? Bem mais larga, bem mais larga. Serra e corrida, vai assim. Cara, agora, na música de concerto, aí o cara escreveu lá um monte de coisa. Eu estava estudando aquilo, bicho, igual um relógio, igual um robô, igual um. E aí eu tentando fazer aquelas dinâmicas daquele jeito, e o cara tem que subir assim. Eu já comecei a ver como era difícil. E como é que eu vou ser criativo aqui em cima disso? E aí, antes de me encontrar, antes do concerto mesmo, eu me encontrei com um colega que é maestro. Eu falei, pô, eu queria tocar aqui para você e tal. Bicho, ali o cara me quebrou. Ele falou, cara, mas você, que é isso? Que você está tocando aí? Não, estou tocando a partitura, olha, cara, isso aqui é a coisa mais sem graça que você está fazendo. Não tem vida, não tem nada, você não dá um respiro, você não balança um pouco no ritmo. Eu falei, balança no ritmo? Como balança no ritmo? Eu falei, você pode esticar, você pode diminuir um pouco mais. Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, vamos pegar esse segundo movimento aqui, que era uma modinha. Modinha, bicho. Você é da música popular, você tem a capacidade de poder esticar essa frase. Ela te pede isso. Te deu Ela pede flexibilidade. isso. Por que você está seguindo? O compositor botou assim, mas você pode fazer como se ela estivesse sendo esticada. Às vezes você nem vai esticar, você não vai ficar mexendo no tempo, mas a sua interpretação, olha como ela te pede isso. Aí o cara começou a trazer essas nuances que eu nunca tinha observado. Nunca. Aí eu falei, cara, aqui dentro tem um processo criativo do músico enorme, sem que ele possa sair das notas que estão ali. Ele tem que ser criativo e ter uma personalidade sem mexer em nada. Aí eu falei, nossa, cara. E aí, quando eu cheguei para o maestro, no primeiro dia, o maestro muito sério, né, muito importante, assim, o cara falou comigo, me ligou um dia antes, à noite, onde você está? E o conceito é assim, Vitória no Espírito Santo, estava em São Paulo. Eu falei, estou em São Paulo, maestro. Que horas você chega? Eu falei, chego amanhã às 10 da noite. E o ensaio era no outro dia, às 10 da manhã. Ele falou, você vai chegar um dia antes do ensaio, às 10 da noite? Vem ao hotel, eu quero ouvi-lo. Nossa. Eu falei, nossa, cara, meu Deus, eu já não sou da música erudita. Meu Deus. Cara, aí eu cheguei, 10 da noite, liguei para ele e falei, não, amanhã, 7 da manhã, o carro está passando para te pegar, nós vamos antes ao ensaio, eu e você. Sim, senhor, mas 7 da manhã ele passou lá, eu estava lá, a gente foi conversando, foi tudo tranquilo. Quando chegou na hora, ele falou, eu quero ouvi-lo. Cara, mas eu estava em cima, o som do sax estava tudo lindo. Eu toquei a primeira nota, ele falou, gostei do som. Eu falei, opa, já 1-0 aqui, né? Vamos ver, vamos administrar esse jogo. Aí ele falou assim, como você gosta de tocar? A metrônomo ou mais livre? Se eu não tivesse tido essa conversa com esse meu amigo, cara, eu não teria entendido o que ele me perguntou. Aí eu falei assim, maestro, esse segundo movimento aqui é uma modinha, né? Música popular, isso aqui é mais solto. Ele falou, eu também acho, eu adoro solistas que têm essa coisa mais solta. Aí relaxou o negócio. Cara, na hora que eu fui tocar com orquestra, mas ainda assim eu não estava entendendo o que era. Eu falei, é solto, mas o que é solto? Na hora que eu estava com a orquestra que eu entendi. Uma orquestra sinfônica, bicho, do jeito que eu, como na posição do solista, parecia uma nave espacial.
o cara ia para frente, ia para trás, jogava para um lado, jogava para o outro. Ela é assim, esse lance do, entende? E aí eu Uhum. falava, meu Deus, mas eu sigo o maestro e ele também me segue, como é que é? Foi um tremendo de um aprendizado. E ali eu percebi que mesmo nas condições, nós, da popular, que muitas vezes um certo preconceito, né? Quando fala de músico erudito, que não swinga, aquela coisa toda, mas em compensação, bicho, a gente não sabe como é o jogo do lado de lá. Mesmo nessa condição, você tem que ser muito mais criativo, justamente porque você tem uma certa coisa determinada para se cumprir, e você tem que cumprir com criatividade e originalidade. Então, foi um tremendo estudo. Aí eu falei assim, poxa, então a restrição, nesse caso, me exigiu uma criatividade muito grande do que a total liberdade. Percebe? Não era assim, aqui tem um quadro branco, pinta o que quiser. Não, aqui tem uma casinha desse tamanho, você vai ter que fazer a florzinha, a casinha, não sei o que, não sei o que, e o espaço é esse. Se vira. Então foi Seja ali, criativo. e exatamente o que aconteceu no meu doutorado, que foi uma das lives que eu expliquei o meu processo composicional. O processo ele vai racional até um ponto que ele me leva a um momento que eu tenho nenhuma referência auditiva de música que possa me ajudar a compor com aqueles elementos que já estão lá pré-estabelecidos. Aí eu só posso usar a minha criatividade total, a minha intuição total, porque eu não tenho referências ali mais. Os parâmetros já estão tão pré-definidos, falar, agora se vira com isso aqui, você não pode sair disso aqui. A rítmica é essa, os acordes são esses, as estão quebradas, se vira. Aí você tem que ficar trabalhando contra um negócio que você não conhece, mas o que te salva naquela hora? Uma capacidade criativa. Cara, eu não sou um cara artista. Vamos lá. Eu sou um cara metódico. Eu sou um cara de sistemas. Mas essa maneira de pensar me levou para o campo da capacidade criativa. Entende? Porque os sistemas me faz perceber que eu posso quebrá-los. É como o Hans Zimmer fala. O Hans Zimmer ele é compositor de trilha sonora. Quando ele É, recebe, quando ele recebe alguma encomenda de algum diretor de cinema e fala assim, olha, vamos fazer Piratas do Caribe. E aí o roteiro é esse, 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 esse. A primeira coisa que ele fala, quando ele demonstra criar uma trilha sonora, ele fala, primeiro eu faço uma linha melódica que respeita alguma série de regras e no meio eu quebro essa regra. Ele fala assim, todo o charme de todas as trilhas sonoras que eu compus foi nessa brincadeira de quebrar o sistema que eu mesmo criei. Exatamente isso que você falou. é isso, cara. É isso. Mas isso eu já estou falando assim, quando você entra num nível de complexidade maior, mas mesmo nesse nível de complexidade, o processo criativo sempre há um espaço para ele. Ele não é que há espaço para ele. O processo criativo é presente em qualquer circunstância. Então, voltando a uma coisa mais básica do músico que não consegue compor uma melodia, consegue, cara, consegue. Se ele é músico, ele toca um instrumento, ele compõe. Às vezes ele não quer compor. É uma coisa. Então ele tem que ser criativo em alguma outra coisa, no jeito de tocar, buscar alguma coisa. Tudo bem. Agora, como você falou de composição, né, o cara consegue. O estímulo é você se for um professor, você pode pedir como tarefa. Uhum. Na sua frente. Quero que você faça agora, sem instrumento, sem nada, você vai compor aqui uma melodia. Não, o quê? Compõe a melodia e tenta cantar o que você está fazendo. Não, não consigo. Vai fazer. Aí o cara vai chorar um pouco. Não, não consigo. Vai fazer agora. Faz, vai. E você trata aquilo com muito respeito e você mostra para ele e toca. Então, legal, na próxima a gente estuda mais alguma coisa e a gente vai pegar a partir daqui que você fez e você vai continuar. Ou continua em casa e me traga. Então, ele precisa de um input, ele precisa de um estímulo para quebrar esse crivo que ele criou dele mesmo. E aí, no fundo, ele vai se empoderando. Percebe? Então, não é ser mais criativo. Isso que você acabou de dar um exemplo de como fazer com o aluno, é um exemplo muito exato de uma aula de impacto. Vai fazer agora, né? Igual você falou, faz na minha frente. Isso aqui é o impacto, porque os traumas, eu percebo que os traumas, eles só se instalam na mente e no coração da pessoa por dois motivos.
O primeiro é quando acontece uma série de decepções. Por exemplo, ele tenta compor, não consegue. Aí ele tenta em aula, o professor xinga. Aí ele tenta na banda, dá ruim. Então, essa série de frustrações instala como um trauma. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é quando existe uma situação de grande impacto. Por exemplo, você está solando com a orquestra sinfônica e você fala assim, não, agora eu quero ser criativo. Aí você muda uma notinha, o maestro para a orquestra inteira, aponta o dedo para você e fala assim, você não vai ser solista, porque você criou na hora errada. Pum! Aquilo ali te deu um grande trauma. Então, isso que você falou, de chegar com o aluno e falar assim, não, vai compor aqui na minha frente, agora, do seu jeito, canta. Isso, ele vai se sentir tão assim, será que eu sou capaz? Mas se ele conseguir, isso vai gerar um impacto tão forte de capacidade dele que quebra esse trauma. E o trauma, para ser quebrado, também pode ser por essas duas vias. Essa que você falou, de impacto, ou ele fazer acertos consecutivos até o trauma se desfazer. Eu acho que Maravilha. tem que fazer. É isso mesmo, cara. Tem que ir fazendo. O feito é melhor que perfeito, né? E a gente música muito coisa com esse perfeito, demais, né? Uhum. E, claro, a gente busca a perfeição, mas é bom saber que talvez ela nunca chegue, então a gente passar a vida buscando essa perfeição. Isso que é legal. Então, é assim que eu penso no que diz respeito à criatividade. Eu acho que a criatividade não é você ser mais criativo, no fundo. Então, o que eu estou querendo dizer, a reflexão que foi longa, a primeira coisa que eu falei é ser criativo é inerente ao ser humano. Então, está lá. Para sempre estará. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular isso. Não é aprender a ser criativo. Tudo nos faz para exercitar. Tudo no mundo da nossa educação, desde criança até música, tudo, nos trabalha para que a gente não pense fora da caixa. Aí, em determinado momento, querem que a gente pense fora da caixa. Você não sabe mais o que é a caixa. E nem sei se, e ainda assim, querem dizer que para pensar fora da caixa tem um caminho. Enfim. A questão é, como é que eu faço para o cara ser mais criativo? Como é que ele pode ser mais criativo? Sendo estimulado ou quebrando essas amarras. Porque a criatividade está lá dentro, cara. Está lá dentro, está esperando ser tocada. Entendeu? Está esperando começar, você vai abrindo os poros para que aquela luzinha comece a iluminar, assim, sabe? Ela está fechada numa caixa preta, e você vai furando a caixinha e começa a sair esses raios de luz da questão criativa. E faz um bem enorme. O compondo na rua, cara, me faz um bem enorme. Um bem Você ainda faz, enorme. você ainda pratica. Eu estou meio parado, porque eu estou muito focado em produzir conteúdo agora. Eu preciso fazer isso por conta do curso de polirritmia. E esse momento que as pessoas estão em casa é um momento que a gente tem que produzir muito conteúdo, porque é um momento que elas têm mais acesso. Então, você produz muito conteúdo para que elas vejam isso. E está todo mundo produzindo conteúdo, então não dá para você ficar parado. Mas eu sempre estou fazendo. Eu estava fazendo com muito mais constância, né? E gravando tudo, e postando no Você tem um YouTube. daqueles caderninhos aí para mostrar? Tem. Mostra um deles aí. Aqui. Ele tem uns caderninhos, gente, de anotações que todo músico deve ter, que anda com o caderninho no bolso e compõe aonde ele quiser. Olha aí. Caderninho com anotações, não, com composições. Composições. Ali. E eu faço até o pentagrama, cara. Olha só, bicho, que coisa. E tem uns temas aqui que eu gosto muito, ficaram muito bonitos, cara. Esse aqui que eu fiz para Marielle, tema para Marielle, tá no meu Spotify e tá no YouTube. Isso aqui ficou muito bonito. Pi, porore, parore, porore, paro, paro, tarodero, parotaro, parorera, parorá. Ah, como é que você fez isso pensando em harmonia e melodia? Mais ou menos, cara. Você vai Você não cantando. teve controle de tudo. Mas você já falou Não. muitas vezes que quando você compôs na rua e estava com aquela ideia pré-formada, você colocou harmonia e tudo, mas quando você foi tocar, aquilo
você falou, caramba, eu fiz isso, né? Você se Foi. surpreendeu, né? Tem o segunda música que eu compus na rua, que é um chamado Tá Tudo Bem, que tá no meu Spotify e tal. Esse foi uma balada, bicho, olha, eu falei, Foi pro seu ó, filho, isso né? aqui. Foi pro seu filho? Essa? Não, não, não. Essa foi uma menina, eu estava num curso, meu filho chama-se Neném Dorme. Ah, neném dó. É, é uma balada, rapaz, para quem quiser ouvir depois, chama-se Tá Tudo Bem. Tá no meu Spotify e está no meu canal de YouTube. Cara, essa acertei assim. E ela é muito simples harmonicamente. E ela não está aqui, tá em algum lugar aqui, não sei onde é que tá, preciso ver. Foi uma inspiração ali que você Cara, teve. quando eu fui ouvir, eu falei, nossa, cara, essa aqui veio de algum lugar, sabe assim? Essa No, aqui do- veio de algum lugar. no documentário do Quincy Jones, ele fala que ele sempre anda com um caderninho. Aí a filha dele que está filmando fala, por que, pai, que você anda com um caderninho? Ele falou assim, porque quando eu acordo ou quando tenho uma ideia, eu tenho que anotar rápido. Porque se eu não anotar rápido, Deus pega. Então nós já percebemos que existe algumas travas que são emocionais, que impedem um músico que chega num nível que quer expressar sua musicalidade através de composições e não consegue. A gente já deu dicas de como fazer para ir eliminando aos poucos, gradativamente, essas travas. Beleza. Então nós chegamos no ponto em que o músico vira e fala, ok, Marcelo, ok, Thiago, eu quero compor. Devo compor com posse do meu instrumento ou devo compor sem o meu instrumento? Eu vou te falar qual que é a minha visão e eu quero que você ou derruba a minha visão e adiciona, ou o que você... Eu acho que ele tem que compor sem instrumento, porque a gente não sabe o nível que ele tem de técnica no instrumento. Então, sempre a composição dele, se ele for compor no instrumento, vai ser limitado com a técnica que ele tem no instrumento. E eu acredito que a criatividade do músico vai muito além da própria técnica. Então, assim, eu sempre aconselho a solfejar e a compor cantando, solfejando, cantando, cantarolando sem o instrumento. Para depois tentar tirar com o instrumento e, se não conseguir tirar com o instrumento, pedir auxílio a algum músico que tenha uma expertise maior para ajudar na composição. O que você acha? Acho que esse é o ideal, mas talvez ele precise de um step anterior. Se a gente está falando de um músico que tem uma trava, e você ainda fala para ele que tem que compor seu instrumento, putz, aí ficou mais distante ainda para ele. Eu acho que a gente pode colocar isso como ideal e como meta. Você vai chegar lá, chegar a um ponto que você vai estar andando com seu caderninho na rua e qualquer coisa você vai escrever, mesmo que você não tenha controle. Mas talvez no primeiro momento, a primeira composição dele tenha que vir do próprio instrumento. Porque o que importa nesse caso é a fruição criativa. É mais importante ele deixá-la acontecer do que o resultado, na verdade. É aquilo que eu falei, a primeira composição, a gente quer fazer logo a nossa masterpiece, né? A peça mais importante da nossa vida. E não é assim. Então, eu acho que os dois pode ser junto, pode ser em momentos diferentes, o cara pode fazer do jeito que quiser, mas ele tem que fomentar a fruição criativa. Ele tem que fazer esse fogo não pode, essa chama não pode apagar, seja do jeito que for, entendeu? Isso por um primeiro momento, tá? Mas aí, quando o cara vai ficando mais inteirado do processo composicional, ele vai estudar composição também, eu suponho, vai estudar alguma coisa a mais, vai querer entender um pouco do processo. Aí, naturalmente, ele vai começar a definir o que ele quer, da maneira que ele quer, se ele vai se compor no piano, se ele vai no instrumento, se ele vai fazer... Mas, assim eu não iria interromper ou categorizar o processo de fruição criativa do cara. Para mim, o mais importante é ele fazer, entendeu? Vai lá, faz, e a gente vê o que faz com isso, entendeu? Ter a composição sem instrumento como meta, mas da forma com que você quiser compor, seja com instrumento, seja sem instrumento, deixar livre.
deixa livre. Tiago, que aqui a gente conversou sobre isso, né? O tempo todo aqui. É muita pressão para o cara não fazer. É por isso que quem traz uma fórmula pronta, os americanos são bons nisso, viu? Trazer, e funciona. Então, passo a passo, lá. Fica fácil, você resolve, mas você não. O trajeto talvez você perca um pouco, que você poderia descobrir, né? Então eu não iria no primeiro momento pré-determinar isso, não. A minha primeira composição foi no saxofone, estudando. A minha primeira foi Entendeu? Aí eu fui. A primeira foi no saxofone estudando, chamava Paraty. Tarará, é um negócio assim. Eu lembro bem e tal, mas saxofonístico, veio, né? né? Ah? É uma Não composição entendi. bem saxofonística. Saxofonística, porque é o idiomatismo do instrumento. E tem músico que vai compor no instrumento mesmo. Mas eu acho que o mais importante aqui é a fruição. É o estímulo à fruição. Você tem que fazer o cara compor, seja o que for, no primeiro momento. Né? Então, acho que é isso, cara. Acho que é isso da minha percepção, entendeu? Maravilha. Eu queria abrir, Marcelo, para alguma pergunta. Parece que até que surgiu uma pergunta aqui, ó, é do Juliano. O Juliano, ele está perguntando o que é mais importante na música, a criatividade ou a técnica? Eu acho que não tem um mais importante que o outro. Se o cara for muito criativo, mas não tiver técnica para expressar a criatividade. Agora, se o cara tiver muita técnica, pela técnica, mas não. Porque a técnica vira zona de conforto, viu? A técnica vira zona de conforto. Quando eu voltei dos Estados Unidos, bicho, eu estava voando na técnica. Voando. No primeiro momento, você impacta os músicos. Mas depois você começa a ficar um pouco chato. E porque é uma zona de conforto. Cara, quando os seus dedos estão voando, você não quer fazer outra coisa. É um lugar confortável. E você sabe que aquilo gera um zum, 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 entendeu? É difícil. Olha o Coltrane. O Coltrane, ele queria desenvolver uma ideia. E a ideia dele era tocar, olha isso, 3 acordes por pulso. 3 acordes por pulso. Não é por compasso. 3 acordes para cada pulso. Bom, como é que eu toco 3 acordes por pulso? Eu tenho que tocar pelo menos quantas notas? 9. É a famosa fase Sheets of Sound dele. Mas ele queria isso aí, porque ele queria ouvir o resultado. Ele teve que desenvolver uma técnica absurda por conta de um resultado sonoro, por conta de uma realização artística criativa. Aí a técnica estava a serviço dele. Ele foi e chegou lá. Quando ele chegou lá, ele precisou adquirir essa técnica. E quando ele adquiriu, ele conseguiu resolver isso, ele explorou até onde ele dava e falou, beleza, agora eu vou para o outro lado. Já entendi, quero seguir outra coisa. Ele nunca mais usou aquela técnica, porque não precisava. A técnica estava a serviço de uma realização de algo que ele queria fazer. Então, o cara é criativo e não tem técnica, ele não vai conseguir expressar. O cara é muito técnico, mas não é criativo, ele só não é que ele não é criativo. O cara é muito técnico, ele pode se acomodar na técnica porque é a zona de conforto. Percebe? É Excelente. uma auto-reflexão importante que o músico tem que ter. Ele tem que fazer uma avaliação desapaixonada dele, né? Ele tem que se distanciar dele mesmo, ele ouvindo ele mesmo de maneira distanciada. E ele tem que fazer aquilo que é importante para ele. A gente sabe que o músico vai pensar no que os outros músicos vão falar, aquela coisa. Até que um dia, talvez, acho que a maturidade faz o cara se desapegar disso, mas isso tem que vir com a maturidade. Aí também não dá para fazer a fruta né, maturar antes do tempo. Né? Isso vem com a idade, isso aí a gente sabe disso. Mas eu acho que não tem o que é mais importante entre criatividade e técnica, não, bicho. Um serve ao outro. É um casamento, né?
É claro, pô. O cara que é criativo e tem a técnica para poder passar isso, nossa, percebe? Percebe? O Marcelo, Hermeto Pascoal, por exemplo, só para pode falar. concluir, eu perguntei para o André Marques, que é o pianista dele, que a gente é colega, e o André falou, eu falei, o que, que o Hermeto estuda? Ele falou, não, o Hermeto estuda o dia inteiro. O que, que ele estuda? Ele falou, técnica. É, técnica, técnica, piano, técnica. Mas e a música? A música está na cabeça. Marcelão, ó, quero te agradecer, cara, de coração. Obrigado. Queria que você falasse do seu curso, falasse dos seus projetos de agora e se tiver algum para frente, mas fala muito do seu curso aí, se você quiser falar. Tá. É, eu estou com um curso de polirritmia, chama-se curso de polirritmia, online. Ele é provavelmente, eu estou falando provavelmente porque, mas eu tenho quase que certeza, que é o único curso de polirritmia online do mundo inteiro, porque eu conheço muita gente, muitos músicos que atuam com polirritmia no mundo, são meus amigos, enfim, tem uma história toda. E, e eu sei que ninguém fez nada disso do jeito que eu estou fazendo. O conteúdo é um conteúdo que eu venho reunindo há muitos e muitos anos, é um estudo de muitos anos, e aí eu resolvi botar nesse formato. A razão de ter criado esse curso de polirritmia, no primeiro momento, foi por conta de uma dificuldade que eu tenho em conversar com os músicos, né? Ninguém sabe direito nem o que é polirritmia, e aí, então, ainda mais quando e as minhas músicas têm muito esse caráter polirrítmico, então eu tenho uma dificuldade em ter uma comunidade de músicos onde eu possa trocar e possa, sobretudo, trocar e tocar, né? O meu quarteto, se um deles não pode, bicho, eu não consigo fazer a gig. Isso, para mim, é uma limitação muito grande. E a segunda coisa é que a polirritmia é o conteúdo do momento. Já não é tá rodando um tempo. Mas eu percebo que aqui no Brasil a gente ainda está muito assim acomodado, uma coisa muito ainda tem pessoas muito competentes, não é isso. A gente está muito acomodado na história, por exemplo, de improvisação ainda, para que eu estou falando mais do jazz, da improvisação daquele jeito que todo mundo conhece. Ninguém fala muito do aspecto da polirritmia, que é o que está rolando. Os músicos já estão fazendo, seguindo por aí. No rock, os caras já estão mais à frente. Aqui no Brasil, talvez tenha uma... Eu não conheço a cena do rock, mas eu sei que o pessoal do rock trabalha mais isso. E a polirritmia, então, é uma... Ela quebra isso tudo que a gente conversou hoje. Ela ajuda a quebrar esse estigma. Ele te quebra tanto no meio, cara, que você passa a ser criativo. Porque você passa... Nossa, deixa eu experimentar. Você... Quando você começa a experimentar de brincadeira, você começou a ser criativo. Nossa, que E eu maravilha. sei disso. E você começa a fazer de brincadeira. Nossa, isso aqui me deu uma ideia. Aí você vai lá e experimenta. Você está criando. Eu sei que é assim que a coisa funciona com a polirritmia. Então, esse curso de polirritmia online, que agora ele está fechado, mas eu não sei quando vai abrir de novo. Vamos ver, tem que ver. Tem essa função de criar uma comunidade para a gente poder falar essa mesma língua, para a gente não ficar para trás do que está rolando lá fora, e a gente está para trás, está bem atrás. Os caras já estão fazendo há muito tempo e a gente não está fazendo nada. Além da comunidade, poder criar essa fruição criativa nos músicos, para ver se oxigena um pouco. Os caras... Uau, bicho, que legal, isso aqui mudou minha vida. Os relatos que eu estou recebendo são todos assim. Uma mina de Pô, ouro. bicho, isso aqui... alguém fala, né? Alguém fala, bicho, eu estou diante de uma mina de ouro e tal, mas é isso. Então, esse tem sido o meu foco nesse momento, né? Mas Além do quarteto. existe alguma lista de espera que é legal, assim, às vezes você vai lançar no início de maio ou final de maio, mas existe uma lista de espera que a pessoa possa cadastrar e... Tem o melhor lugar para ir é num site que eu vou escrever aqui agora. Então, se a pessoa procurar por Marcelo Coelho e tal, ela vai acabar caindo lá, né? Tem o meu canal de YouTube, Vai ter seu tem todos site. os sites, mas eu vou escrever aqui. Mas eu vou escrever aqui, que aqui o cara entende. Mas
De repente o cara pode ir no YouTube também e lá ver os vídeos que eu estou colocando nas lives do dia e tal. E aí ele pode acompanhar por lá e lá ele certamente vai encontrar um link. Mas espera aí, esse é o site. Readme Camp. Então é isso, cara. Esses são os projetos atuais agora, né, do momento. O foco está sendo esse. Marcelão, obrigado, viu? Obrigado a você. Disponibilizar esse tempo aí à noite. Eu sei que sua vida está muito corrida, você está com a cabeça toda nesse projeto de quarentena. Responder os alunos da sala e aquela coisa toda. Mas obrigado mesmo, viu? Você somou demais no nosso sexto pilar, que é a criatividade. Legal, bacana. Sucesso, viu, Thiago? Sucesso aí com o seu projeto. E é isso aí, cara. Vamos divulgar, vamos se juntar. É isso que a gente precisa agora. Sim, com certeza. Obrigado, Marcelo. E até daqui a pouco. Já vou assistir mais uma aula hoje. Legal, vai nessa.